Ah, vamos falar um pouquinho então como que é o princípio básico, né? O princípio básico. Vamos falar um pouquinho do princípio. Princípio é básico. Por que básico? Ou eu prefiro até chamar, ao invés de básico, talvez é princípio fundamental, porque se entender isso, né? Princípio fundamental do posicionamento. Posicionamento por satélites. Bom, como que funciona isso daqui, né? Qual que é a ideia? Bom, primeiro é posicionamento. Então já sabe que a gente quer o quê? Que a gente quer determinar coordenadas. Beleza. E como que funciona isso? Então, a gente vai usar aqui algumas leis da física básica, física simples, né? De Newton mesmo, nada muito aprofundado por enquanto. E também um pouquinho sobre a parte de um pouquinho mais aí da matemática, né? Bom, vamos imaginar o seguinte, né? Eu vou desenhar aqui, por aqui que eu estou na superfície física da Terra, né? Estou aqui na superfície física da Terra. E estou lá com o meu receptor, o receptorzinho lá, com a antena, né? Integrada. Coloco a minha antena, né? Com o meu receptorzinho lá, enfim. Lá no meu tripé. Nivelei o equipamento, bonitinho, equipamento nivelado. Medi a altura do equipamento. Medir a altura. Bom, ok. Depois eu falo sobre a questão de medir a altura. Mas enfim, eu fiz toda a parte de campo, GNSS é isso. Estacionou o equipamento, claro que tem que tomar cuidado, verificar se as baterias foram carregadas, qual que é a autonomia dessas baterias, qual que é a autonomia da memória do receptor ali para armazenamento dos dados, né? Então, todos esses cuidados têm que ser tomados antes de ir para campo, né? Medir a altura da antena, ir no local para ver se não tem muitas obstruções do sinal que pode ocasionar problema no posicionamento, etc. Aqui eu estou partindo do pressuposto que todos os cuidados foram tomados, tá? Então, estacionei lá meu receptor que recebe os sinais GNSS, então vamos imaginar que eu tenho lá um satélite. Eu vou fazer por um satélite, tá? Só para a gente entender o princípio. Então, eu tenho lá um satélite, né? Enfim, satélite lá S, né? O satélite S aqui. E o meu receptor aqui nessa posição, chamado receptor chamado de R. Um recebe o sinal, o outro transmite o sinal. Depois a gente vai falar sobre características desses sinais aí, tá? Mas a princípio é isso aqui. Como que funciona então? Pessoal, se vocês não estiverem enxergando, vocês me avisem, tá? Eu não consigo ver a conversa de vocês agora aqui. Eu consigo ver um pouquinho. Qualquer coisa, vocês me dão um toque aí, tá? Chama pelo áudio aí, porque como eu estou na tela aqui da lousa, eu não consigo ver. Se acontecer algum problema, vocês têm que me avisar, tá? Eu vou mandando brasa aqui. Bom, o sinal, então o satélite vai transmitir um sinal, né? Eu já vou falar, mas a ideia basicamente é um sinal que tem suas características. Então imaginar que ele está transmitindo um sinal, que um sinal tem uma frequência, basicamente uma radiação eletromagnética que está sendo transmitida, né? Então é um pulso eletrônico, um pulso elétrico que está sendo transmitido. E ele, em um determinado instante, então ele transmite o sinal. Tá? É claro que você fala, professor, mas o satélite está orbitando na Terra, né? Está lá orbitando, né? Ao redor da Terra. Claro, eu estou pegando um determinado tempo. Como se eu tivesse tirado uma foto aqui desse instante aqui. Ó. Exatamente nesse instante eu tirei uma foto para a gente poder ver o que está acontecendo. Tá? Então o satélite está transmitindo um sinal. Transmite um sinal. Esse sinal vai indo até chegar, então, no meu receptor. Certo? Eu vou fazer linha reta para não ficar com vários círculos aqui e o desenho ficar muito rabisco. Né? Porque se eu fizesse aqui vários, o sinal chegando aqui, enfim, né? Mas eu vou fazer de uma forma, vou fazer como se fosse uma linha reta, tá? Para ficar para simplificar o entendimento. Bom, então o satélite transmite um sinal. O sinal foi transmitido. Na hora que ele transmitiu, o sinal foi transmitido. Chegou no receptor.
né? Chegou no receptor, o que o receptor vai fazer? Basicamente, qual que é a medida? O que vai ser observado aqui? O que vai ser medido vai ser a distância da antena do satélite até a antena do meu receptor. Então, eu vou ter uma distância aqui, ó. É uma distância que é medida lá do meu satélite. Então, vou colocar o sobrescrito S, lembrar que é o satélite, que eu estou referenciando esse satélite. O subscrito aqui, o R, lembrar que é o receptor. Vou colocar o R aqui e o S aqui. E D de distância. Então, basicamente, que ele vai medir distância, né? Tá, como que ele mede essa distância? Bom, ele sabe o tempo que o sinal foi transmitido, que eu vou chamar assim, ó, tempo de transmissão do sinal, né, que está associado ao satélite, tempo que foi transmitido o sinal, ok? E, bom, o sinal vai viajar, né, no espaço e vai chegar aqui, né? Então, o sinal saiu daqui, viajou, propagou e chegou até aqui no receptor. Então, ele vai chegar num tempo aqui, é o tempo que ele recebe o sinal, tempo de recepção. Tempo de transmissão e o tempo que ele recebeu o sinal. Ok? No receptor. Bom, aí é simples, né? Como que essa distância vai ser medida? Então, é como se eu tivesse um carrinho saindo de uma posição inicial e esse carro vai caminhar uma trajetória e chegar na sua posição final. Como que se calcula a distância nisso? É a formulinha, né? Velocidade, né? Como calcula a velocidade média igual a delta S sobre delta T, né? Da física. Velocidade é deslocamento, né? Deslocamento por tempo. Deslocamento. Então, a gente pode usar a mesma ideia aqui. O que significa isso? Significa, então, eu posso substituir aqui. O V vai ser a velocidade de propagação do sinal. Vou chamar de C, tá bom? Como é uma onda eletromagnética, eu estou pensando aqui que ela é propagada próximo da velocidade da luz. Então, C aqui é aproximadamente 3 vezes 10 oitava, né? Ok? Metros por segundo. Ou C, que é a velocidade de propagação do sinal, é aproximadamente 3 vezes 10 à quinta, né? Quilômetros por segundo. Bom, e aí bom, isso aqui é igual a quem? O deslocamento, qual que é o deslocamento aqui? Essa distância, né? Esse deslocamento do sinal aqui. Então, isso aqui é o meu D, que vai do satélite até o receptor, a distância, dividido a diferença de tempo, delta T aqui, né? Delta T. O GPS mede isso daqui. Então, isso daqui é uma constante conhecida, né? Universalmente conhecida, a velocidade da luz, né? E aí, o que o GPS vai fazer, na verdade? Ele vai medir essa diferença de tempo. Essa diferença de tempo multiplicada pela velocidade da luz te dá a distância. Então, se a gente readequar a equação aqui, deixar o D do lado esquerdo da equação para cá, né? A gente fica o seguinte, né? D do satélite até o receptor é igual a velocidade da luz que multiplica o delta T. Então, isso aqui é básico, né? Simples, tranquilo de entender, né? É claro que daí você pode falar, professor, então o que é o delta T? Então, você colocar a equação completa. Delta DRS é igual a velocidade da luz que multiplica quem? Tempo inicial, vamos pensar no tempo final, né? Não é isso? Tempo final menos tempo inicial. A gente sempre pensa em delta T como o deslocamento, né? Então, final menos inicial, não é isso? Igual o delta S aqui, né? Delta S, a gente tem quem? S menos S0, né? Ok? Então, aqui, nesse caso aqui, o meu delta T vai ser tempo que ele recebeu, certo? Tempo de recepção. Vou colocar aqui tempo de recepção no tempo do receptor, menos o tempo de transmissão lá do satélite. Ok? Então, essa aqui seria a equação fundamental do posicionamento, vamos pensar, né? Quase lá. Bom, isso daqui está correto? Né? Do ponto de vista físico, sim. Isso daqui é totalmente plausível e totalmente correto na teoria. Em teoria, sim. Isso aqui é verdade. Por quê? Bom, primeiro,
Essa equação ela só é válida porque nós estamos considerando que o sinal está sendo transmitido em qual condição aqui? Condição do vácuo, sem presença de atmosfera. Já começa por aí, já começa a complicar essa equação aqui. Então já tem a presença de atmosfera aqui, que aqui não está sendo levado em consideração. Né? Aí vocês têm que lembrar lá da física, algo importante, que nós temos lá o famoso índice de refração. Né? Depois eu vou comentar especificamente sobre isso, mas o índice de refração, que é, na verdade, uma relação da velocidade de um meio em relação à velocidade de outro meio com o qual o sinal propaga. Né? É a divisão entre as duas velocidades. Né? E o que está acontecendo aqui? Velocidade do meio 1, velocidade do meio 2. Como ele experimenta, o sinal experimenta condições em termos de ambiente diferente, ou seja, possui índice de refração diferente para cada posição do sinal ao longo do que sai do satélite aqui até o receptor. Então, o satélite está a aproximadamente 20 mil quilômetros de distância, basicamente não tem muita presença de atmosfera ali, né? Ali é praticamente próximo do vácuo, mas quando se aproxima da Terra, né, você tem a presença aqui de duas camadas que nós vamos falar, a camada ionosférica e a camada troposférica, que faz com que, claro, como são meios diferentes, isso aqui vai influenciar a velocidade de propagação e, claro, que essa equação aqui, então, ela deixa de ser, ela não é válida, né, dependendo da precisão que nós queremos. Né? Lógico, professor, eu não estou muito preocupado, eu quero que os efeitos atmosféricos aqui, não quero levar em consideração. Eu quero fazer um posicionamento de baixa precisão. Eu não estou muito preocupado em precisão aí centimétrica. Eu quero apenas navegar. Quero sair daqui da minha casa e chegar em tal outra posição. Será que precisa de tantas correções assim? Para esse caso de navegação de baixa precisão, os efeitos atmosféricos aqui podem ser negligenciados. Eu tendo um erro aí de 20 metros, eu estou chegando no meu local, próximo do meu local. Vocês devem ter visto isso já no celular, vocês devem já ter usado em algum momento na vida de vocês. O próprio receptor dos celulares hoje, né, tem sistemas aí de navegação que usa os sinais GPS, faz o posicionamento e aí vocês veem lá que a precisão, pelo WhatsApp mesmo, você consegue fornecer lá a posição, você vê que a precisão aqui, né, a incerteza está na ordem lá de 5 metros, 10 metros, né? Certo? É claro que uma coisa é a incerteza, uma coisa é o desvio padrão, outra coisa é o erro de tendência, né? A posição que está sendo fornecida está errada, vamos dizer assim, em relação ao valor de referência. Tá? Mas, para o nosso caso aqui, nós vamos considerar então que nós estamos aí, se fosse na teoria, ok. Tá? Então, essa distância aqui é uma distância puramente geométrica, né? Ok? Puramente geométrica. Né? Porque a gente despreza a questão essas questões físicas, né? Da presença de atmosfera, né? Bom, e aí outra coisa que pode vir à mente de vocês é o seguinte, tá? Então, assim, essa é a equação básica do posicionamento. Ok, professor, mas deixa eu parar para pensar. O satélite GPS, ele vai transmitir um sinal. Então, ele vai ter que marcar esse tempo. Ó, marcou o tempo que o sinal foi transmitido, ele vai marcar. Quando o sinal foi transmitido? Marcou, tem um reloginho lá. Tem um reloginho lá, né? Tem um relógio lá Tem um relógio lá no satélite, que vai marcar esse tempo. E aí, aqui embaixo do nosso receptor, tem também o seu relógio. Também tem um reloginho ali para marcar o tempo, né? Por quê? Basicamente, o que o receptor está fazendo ali é medindo a diferença de tempo. Isso aqui é constante, velocidade da luz, ok. Mas olha só, se tem o tempo lá, ele vai ter que entender, ele vai ter que saber quando que ele recebeu o sinal e quando o sinal foi transmitido. Certo? Então, eu tenho aqui o tempo que o sinal, a marcação do sinal vem, né? O sinal que é transmitido, ele está associado a um relógio que marca aquele tempo que transmitiu. E o receptor tem o seu relógio interno também, né? Que vai marcar esse tempo.
E qual que é a parada aqui agora? O que nós temos aqui de interessante? Que essa equação aqui já começa a cair por água abaixo, vamos dizer. É que, na verdade, essa equação só é válida quando os dois relógios aqui, ó, tanto o relógio lá no satélite quanto o relógio no receptor, que marca o tempo, né, eles estão 100% sincronizados. 100% sincronizados. Né? Então, a medição do tempo no receptor, o relógio do receptor, com o relógio satélite, eles estão perfeitamente sincronizados. Bom, aí isso também não acontece. Né? Por que não acontece? Porque o sinal, né, o sinal que está... o relógio que está lá no satélite, ele é feito de um material muito caro e muito de qualidade muito superior. Quer dizer, hoje em dia com a tecnologia aí está se aproximando os dois relógios, vamos dizer assim. Mas o relógio que está aqui no satélite, ele tem uma qualidade muito superior quando comparado ao relógio aqui do receptor. Né? O relógio que está aqui, ele é feito de um material, o funcionamento dele é baseado na atomicidade, tá? Então tem a relação com o átomo, né? Geralmente são relógios feitos, depois eu posso mandar para vocês aí fotos, para quem tiver curiosidade, mas são relógios hoje que estão sendo feitos com Maser, chamado Maser de hidrogênio. Maser de hidrogênio é o nome disso. Enquanto que os relógios aqui no receptor, né, são feitos de rubídio, tá? Que é outro material. E bom, o que isso tem a ver? Né? Tem tudo a ver, por quê? Porque o relógio, bem, como se fosse um pêndulo, imagina lá, está marcando o tempo. Então, aquele material tem uma certa resistência, aquele material tem uma certa qualidade, vamos dizer assim. E o relógio que está aqui no receptor também, né, dependendo do material. Então, o que vai acontecer? Os relógios eles não vão estar perfeitamente sincronizados, não. Eles não vão estar sincronizados. E aí que começa o problema, né? Porque como os relógios não estão sincronizados, o que pode acontecer? Pode dar erros. Aonde? Na distância. Se esse não sincronismo aqui não está 100% sincronizados, né? Se esse relógio, por exemplo, atrasa ou ele avança em relação ao anterior, o que vai acontecer aqui? Vai ter uma influência na distância, né? Ok? Então, o que é interessante, né, disso tudo? Que eu vou comentar com vocês. Os satélites que têm esse relógio aqui, você vai falar assim, professor, então, como a gente pode monitorar, né? Como a gente pode verificar essa questão do erro do relógio do satélite, e o erro do relógio do receptor. Já que eles podem estar defasados, eles podem estar um em relação ao outro ali, podem estar com algum... não estarão perfeitamente sincronizados. Né? Aí, o que é interessante aqui? É o seguinte, ó. Vamos imaginar, então, se a gente usasse essa equação aqui, né? Se a gente imaginar que tem o tempo do receptor e tem o tempo do satélite. Como a gente faz para que ambos fiquem sincronizados em uma mesma escala de tempo? Ou seja, que os dois se conversem. Né? Como eu faço para sincronizar os dois? Como que eu teria que fazer isso? Bom, uma forma, matematicamente mostrando isso, é o seguinte, né? A gente tem que ter uma escala de tempo de referência. Tem que ter alguma referência para eu poder falar, olha, em relação a essa referência, em relação a essa escala de tempo, que é a minha referência,
esse relógio aqui do meu satélite está atrasado X segundos. E o meu receptor está atrasado em relação a essa escala de tempo Y segundos. Se eu sei quanto isso daqui está atrasado em relação a essa escala de tempo, e eu sei quanto isso aqui está atrasado em relação a outra, a essa escala de tempo, né? Mas tempo de transmissão e tempo de recepção, né? Se a gente sabe disso, bom, aí sim a gente recai nessa equação, porque agora os tempos estariam sincronizados, né? Aí daria para usar essa equação. O que eu quero dizer? A gente precisa de conhecer uma escala de tempo de referência para poder monitorar, ó, qual que é o erro que eu estou cometendo aqui em relação a uma escala de tempo de referência. Aí nós temos, nos sistemas de posicionamento por satélites, nós temos os sistemas de controle que controlam todo o sistema de satélites que estão orbitando a Terra. Então eles conhecem o erro do relógio do satélite. Eles medem, eles modelam o erro do relógio do satélite. Esse sistema de controle, tá? E esse sistema de controle, eles ficam na Terra, tá? Eles ficam aqui na Terra, né? Tem um sistema de controle lá, que fica na Terra, enfim. Vou desenhar mais ou menos aqui uma anteninha aqui, enfim. Tem um sistema de controle lá na Terra. Esse sistema de controle que está na Terra, ele controla todo o sistema, né? Então, ele que determina, ele que calcula esse erro do relógio do satélite e transmite esse sinal para o satélite, para, né? Via telemetria, ele transmite essa informação para o satélite para falar, olha, o seu erro do relógio, essa é a informação que eu tenho, né? E, claro, ele recebe os sinais também do sistema GPS, do sistema de controle, o sistema GNSS, né? E eles também fazem a partir desse eles fazem o controle, né? Recebe as informações do satélite, fazem um processamento ali rigoroso e transmitem depois, retransmitem, né? Uma informação para o satélite, né? Então, é um sistema, em relação ao sistema de controle, você tem o sinal que sai do satélite indo no sentido do sistema de controle e o sinal que sai do sistema de controle indo para o satélite. Então, é um sistema que fala duplex, tá? Ao invés do usuário, o usuário apenas recebe o sinal, ele não transmite nada para o satélite, tá? Bom, tá bom. Então, o sistema de controle é responsável por controlar aí monitorar aí o erro do relógio. Por quê? Porque esses sistemas de controle, eles são acoplados ainda com relógios ainda mais caros ainda que esses daqui, mais sofisticados que esse daqui que está no satélite. Muito mais robusto. Na verdade, é uma rede de relógios que esses sistemas têm e eles são utilizados para poder monitorar esse erro do relógio do satélite, esse sistema de controle. Ok? Então, esse sistema de controle o erro do relógio satélite, ok, ele é fornecido, então. E aí, claro, isso tudo vai ter que ficar numa escala de tempo. Todo mundo vai ter que ficar igual. Tem que ficar igual para que isso aqui funcione. Certo? Então, vamos pensar dessa forma. Então, vamos imaginar que eu vou dar o exemplo do GPS, tá? Vou colocar o exemplo do GPS para ficar mais fácil. Vou dar o GPS geral. Bom, eu vou simplificar, vou deixar assim, mas para o entendimento aqui nosso, GNSS geral. Então, vamos imaginar que existe uma escala de tempo GNSS. Na verdade, cada sistema tem uma escala de tempo, tá? O sistema GPS, o GLONASS, o Galileu, enfim. Mas, só para a gente simplificar aqui o entendimento, o princípio básico do posicionamento. O GNSS, ele tem a sua escala de tempo que é fornecida, né? Que é monitorada ali, enfim. É dada, né? Então, é conhecida essa escala de tempo. Então, tem um relógio lá, vamos imaginar, tem um reloginho lá que, na verdade, que marca as horas, né? Marca as horas lá, os minutos, segundos, enfim. Marca lá as horas, os minutos, os segundos, os picos segundos, X segundos, enfim. Esse relógio aí é um relógio, vamos dizer, é o meu relógio de referência, é a referência, a escala de tempo de referência. É a minha referência. É um valor, vamos dizer assim, o qual que eu conheço, né? E é mantido, preservado, vamos dizer assim. Tá? Então, eu tenho uma escala de tempo, que basicamente é um relógio de referência. Tá? É um relógio que, bom, mais preciso
do mundo, vamos pensar dessa forma, para facilitar. Bom, aí, o que vai acontecer? O relógio que está lá no satélite também, ele vai estar defasado em relação a esse aqui. Por quê? Bom, eu expliquei. Material diferente, o satélite está a 20 mil quilômetros de distância da Terra, já tem efeito aí da gravitação, o satélite está movimentando aproximadamente a 3 quilômetros por segundo, então tem outro efeito da relatividade, etc. Então é claro que vai ter vários efeitos aí, né, a serem considerados. E aí eu tenho o meu valor de referência, meu relógio de referência. E aí o que acontece? Bom, então o que eu posso escrever aqui? Eu posso escrever assim, né? Que o meu tempo de transmissão do satélite, vou colocar a transmissão do satélite, ele vai ser igual ao tempo de transmissão do satélite na escala de tempo GNSS mais um erro. Mais, vou chamar D, tá? D. Para não confundir com a distância aqui. Bom, é que eu gosto de chamar de D também, mas enfim, agora o D ali também, mas eu vou chamar aqui de, sei lá, erro do relógio satélite. Vou chamar de erro mesmo. Vou chamar de erro. Deixa eu pensar uma letra aqui. Para ficar fácil. Delta, pronto. Delta. Esse delta é a diferença, né? Mais um delta é T. Cuidado que não é o delta T agora, esse delta T aqui. Esse é o delta T da diferença entre esses, é o bias, né? Vamos dizer assim. Eu vou chamar isso aqui assim, ó. Pera aí, para ficar mais fácil. B, tá bom? Vou chamar de B, pronto. Mais um B aqui associado ao satélite. Um bias, uma tendência. Tá certo? O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que, né, a diferença entre esse daqui e esse daqui. Esse menos esse vai dar esse, certo? O que é o bias aqui? Ó? Nada mais é do que a diferença do tempo de transmissão do sinal na escala de tempo do satélite, ou seja, no relógio do satélite, né? Menos, passo aqui para lá, o tempo de transmissão do sinal na escala, se estivesse nessa escala GNSS, que é a minha referência. Ou seja, eu teria que deslocar o tempo ali. Existe um deslocamento do tempo devido ao não sincronismo do relógio do satélite em relação a uma escala de tempo. Aí você vai falar, professor, beleza, legal, então tem a mesma, então isso acontece para o receptor também? Sim, então o tempo de recepção do sinal vai ser o tempo de recepção do sinal na escala GNSS mais um bias aí associado ao receptor. E logo, então, nós temos que o bias do receptor, ele nada mais é do que o tempo de recepção menos tempo de recepção na escala GNSS. Ou seja, o tempo que ele recebeu aqui está na escala de tempo do receptor, com o material do receptor. Né? Só que para aquele mesmo instante, aquele tempo lá na escala de tempo GNSS tem o relógio de referência. E aí, vai ter uma diferença, né? E isso aqui já coloca a gente mostrando para a gente que existe uma tendência ali do relógio. Aí, bom, ok, beleza. Aí o que nós podemos pensar aqui? Beleza, então significa que para que os dois sistemas, para que os mesmos tempos aqui estejam sincronizados, o tempo do satélite e o tempo do receptor estejam sincronizados, eu teria que fazer o quê? Bom, nesse caso, eu tenho que lembrar então que o tempo de transmissão do satélite, né, na escala de tempo GNSS, agora, ó, tempo de transmissão
na escala GNSS, ela é igual ao tempo de transmissão menos o erro, né? Tira o erro dele. E o tempo de recepção, GNSS, na escala de tempo GNSS, é o tempo que você recebeu o sinal menos o erro, né, do receptor, né, do tempo do receptor. Se você retirar agora os dois, olha só que interessante, agora os dois aqui, ó, os dois tempos aqui, tanto o tempo de recepção quanto o tempo de recepção, estão na mesma escala, estão no mesmo relógio, certo? Agora sim eu posso vir aqui, ó, distância receptor satélite é igual a C que multiplica, tempo de recepção na escala de tempo GNSS menos tempo de transmissão na escala GNSS. Agora eles estão sincronizados, todos estão na mesma escala. Ok? Bom, se a gente reescrever as equações, vamos reescrever a equação novamente aqui. A distância do satélite até o receptor, ele é igual à velocidade da luz, que multiplica, né, o tempo de recepção, né, na escala GNSS menos o tempo de transmissão na escala GNSS. Certo? E claro que claro que agora sim, né? Agora sim. Claro, vamos considerar aqui que os efeitos atmosféricos foram devidamente levados em consideração. E o que sobra da correção aí dos efeitos atmosféricos é um erro aleatório que é desprezível na média, né? Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é o seguinte, a gente pode escrever a equação dessa forma também, né? Distância receptor até o satélite é igual a C, que vai multiplicar quem? Esse tempo aqui de recepção, na escala de tempo GNSS, ele vale o tempo de recepção menos o bias, né? Menos a tendência, menos o erro do relógio. Então, só para deixar bem claro para vocês aqui, ó. Esse aqui é o erro do relógio. A gente chama de erro por quê? Porque a gente tem uma referência. Tem uma referência aqui, né? Essa referência menos o observado te dá o erro, né? Então, erro do relógio, eu tenho o erro do relógio do receptor. E esse pedacinho aqui é o erro do relógio do satélite. Então, o que vai acontecer aqui? Substituindo a equação ali, vai ficar TR menos o erro do relógio do receptor, menos, vou abrir parênteses aqui, tempo de transmissão é tempo de transmissão na escala de GNSS, é o tempo de transmissão do sinal, menos o erro do relógio do satélite. Certo? Se a gente arranjar essas equações, vai ficar então a distância do receptor até o satélite é igual, né? Aqui vai ficar menos e mais, né? Ok? Então, só arranjando vai ficar C que multiplica TR menos o erro do relógio menos tempo de transmissão mais o erro do relógio do satélite. Só para a gente simplificar a equação, vamos ficar então distância receptor satélite é igual, né? Nesse caso vai ficar igual C na verdade que vai multiplicar vou colocar os tempos aqui, ó, TR menos TS, tá? Vai ficar TR menos TS, né? Só estou colocando o TR menos TS, mais BS menos BR.
Ok? Bom, vamos rearranjar a equação novamente aqui. Então vai ficar C que multiplica TR menos TS mais, né, fazendo a multiplicação aqui, ó, isso não muda, né? Concorda comigo? C vai multiplicar esse pedacinho mais C que multiplica esse pedacinho, né? Mais C que multiplica aquele outro pedacinho. BS menos BR. Bom, se a gente rearranjar a equação, vai ficar então que a distância de fato ali seria igual. O que é isso daqui? Ok? Eu só coloquei, ó, passei multiplicando esse pedacinho, multiplicou essa primeira parte aqui. Eu posso fazer o C, como o C está multiplicando tudo, né? Eu posso colocar o C multiplicando esse pedaço, mais o C multiplicando esse outro pedaço aqui, ó. Fazer a distributiva aqui, né? C multiplicando esse pedacinho e C multiplicando aquele segundo pedacinho. O que é o C que multiplica TR menos TS? A gente viu. Seria essa distância aqui, né? Só que essa distância aí que tá. O que acontece? Essa distância aqui, receptor e satélite, lembrando, os relógios aqui nesse caso, tempo de recepção e tempo de transmissão, eles não estão sincronizados, né? Ou estariam sincronizados se eles estivessem perfeitamente sincronizados. Né? Se eles estivessem perfeitamente sincronizados aqui, concorda? Né? Então, na verdade, essa distância aqui, a gente chama de pseudodistância. Olha só, isso daqui seria uma pseudodistância. Por que uma falsa distância? Porque a gente mostrou que o quê? Que o tempo de recepção e o tempo de transmissão, os relógios não estão sincronizados. Então, essa distância é uma distância que a gente mede por relógios não sincronizados. Então, é uma falsa distância. Ok? Na literatura, aparece como pseudodistância. Tá? Então, na verdade, isso daqui, para a gente, isso aqui seria nossa pseudodistância. Por quê? Porque aqui, ó, quando você faz relógio do receptor menos tempo de recepção menos o tempo de transmissão, desprezando o sincronismo dos relógios, né, em relação à escala de tempo, então você você calcula uma distância, mas é uma distância falsa, né, porque tem o efeito do não sincronismo aí dos relógios. Eu vou chamar aqui de PD para lembrar de pseudodistância. Então, quando você multiplica, isso aqui te dá uma distância. Satélite e receptor. Ok? Mais C, que multiplica erro do relógio satélite menos erro do relógio do receptor. Aí você vai falar, professor, o que o satélite mede? O que de fato ele mede? Ele mede isso daqui, ó. O receptor mede isso daqui. Ele mede pseudodistância. Então, só para a gente deixar a equação mais bonitinha aqui, a gente pode dizer que, então, que o PDRS, deixar do lado esquerdo da equação, vai ser igual, né? Vai ser igual a quem? A distância de fato satélite efetiva, receptor satélite, passa isso daqui para lá, né? Passa isso daqui para lá com um sinal negativo, ficaria menos, bom, esse aqui ficaria menos, esse aqui ficaria mais, então eu vou colocar mais C, ó, você vai trocar o sinal aqui dentro, BR menos BS. Essa é a equação fundamental do posicionamento por satélites. E o que essa equação mostra para a gente? Mostra para a gente que aquilo que nós observamos, que aquilo que nós medimos, a distância, né? Ela é a distância efetiva, de fato, eu falo a distância. O que é esse DRS aqui? Só deixar bem claro. Não é esse daqui, tá? Não, toma cuidado que não é esse daqui, ó. Tá? Não é essa aí. Por que não é essa? Porque, olha só, porque essa DRDS, como a gente mostrou aqui na equação, olha aqui, vamos cá. DRDS, ela é a pseudodistância mais a correção do relógio, do satélite e receptor. Está tirando o erro do relógio aqui, o erro do relógio satélite. Então, você está retirando esses efeitos daqui para ter a distância efetiva. Essa aqui é a distância geométrica. Essa aqui vai ser a minha distância, deixar bem claro aqui, ó. Isso daqui é a minha distância. É a distância, a gente chama de distância geométrica. É uma distância sem interferência em erro, né?
sem nenhum tipo de erro. Atmosfera, etc. Nenhum erro. É a distância que o sincronismo, os relógios estão sincronizados. É uma distância perfeita. Né? Vou fazer uma seta melhor aqui. É uma distância perfeita. O que é essa distância daí? Essa distância aí? Bom, é a distância que eu tenho do satélite até o receptor num determinado instante, né? Lembra que isso aqui é num determinado instante. Sem considerar, sem erros, né? Então ela é uma distância determinística, sem erro nenhum. Perfeita. Perfeita. Só que é claro, o que o receptor mede? O que a gente mede? Infelizmente, a gente mede o quê? A gente mede uma pseudodistância. Né? Por quê? Devido ao não sincronismo entre o relógio do receptor e o relógio do satélite. E aí, bom, essa aqui é a equação que a gente fala o seguinte, que a pseudodistância, então, que é medida, ela é a distância geométrica, mais os erros, no caso o erro do relógio, o erro, né? Lembra que aqui eu troquei o sinal, né? Aqui ele ficou menos, né? Lembrar que isso daqui, embora eu ter colocado mais, lembra que eu passei para lá, né? É como se ficasse menos, né? Para ficar mais didático aqui o entendimento, ó. Depois a gente pode trocar o sinal para ficar mais elegante a equação, mas a gente tem que lembrar que a gente deixou Vou passar aqui, ó, para ficar mais fácil o entendimento. Vou apagar essa parte aqui. Bom, a gente tem que lembrar que a gente só passou essa parte da equação para lá, né? Então ficaria menos C, que multiplica o erro do relógio do satélite, menos erro do relógio do receptor. Pronto. Certo? Agora, então, olha só, desse lado aqui, o que está acontecendo? Distância geométrica é a distância, a pseudodistância mais os seus erros, corrigindo os erros, né? Essa é a distância de fato real. Né? Eu só rearranjei a equação, então a pseudodistância que a gente mede, de fato seria a distância que eu tenho geométrica, né? Que seria o valor, seria o valor, vamos dizer assim, considerando ela totalmente perfeita, a distância perfeita ali, só que tem ainda os erros, né? Então você tem que tirar desses... na verdade é o erro do relógio satélite menos o relógio do receptor, né? Você vê que o sinal do erro aqui, né? O erro se de um lado você tem menos o erro do relógio satélite, do outro você tem mais o erro do relógio do receptor. A questão do sinal, por quê? Porque é a forma que nós montamos nós montamos aqui o problema, né? Saindo do satélite indo até o receptor, né? Por isso que a equação fica dessa forma aqui. E bom, então esse sinal está mostrando para a gente que de fato aquela distância tem que ser, tem os erros ali, ó, envolvidos. Ok? Então, essa pseudodistância que é medida, é o que o receptor fornece. Então, isso daqui, o receptor, isso aqui eu vou dizer assim, eu falo receptor, né? Mas isso aqui é o que nós armazenamos de informação. Isso aqui que é o medido, vamos dizer assim. Isso aqui que é o observado. Isso aqui que é a minha observável. Observável. Ou seja, o que é observável é aquilo que foi medido, aquilo que foi observado. Tá? Isso aqui é a distância do satélite receptor com eles totalmente sincronizados. Tanto o satélite quanto o receptor estão totalmente sincronizados. E aí a gente pode pensar que é uma distância entre dois. Então vamos dizer um sistema aqui, lembrando que o sistema de posicionamento GNSS é 3D. Então tem lá o eixo Z, o eixo X e o eixo Y aqui. Ok? E aí, bom, lembrar, né, entre dois pontos aí, por exemplo, então o satélite aqui numa posição, o mesmo referencial, né, e o receptor aqui, né, imaginar aqui que eu estou aqui vendo a antena do receptor aqui, ó. Então eu tenho, na verdade, o que é medido é isso aqui, né, o que nós queremos é isso aqui, essa distância aqui, né, que a gente chamou, né, distância perfeita, receptor satélite, tá? Eu vou chamar na literatura, geralmente, essa distância receptor-satélite, ela aparece como assim, ó, ρ, tá? RS. É só uma nomenclatura diferente, tá? É só uma nomenclatura, só um nome diferente, só isso. É a mesma coisa, tá?
Só para a gente não confundir com a distância que foi fornecida, que é a pseudodistância lá, eu vou deixar escrito como ρ, tá bom? Vou deixar escrito como ρ aqui, para ficar mais entendível. Então, isso aqui seria a distância. Essa distância no espaço 3D, vocês sabem disso, né? O que é isso? Se eu projetar ela aqui, ó, nesse espaço 3D aqui, ó, eu tenho o que eu tenho aqui na verdade? O que é essa distância, né? Essa distância que eu tenho aqui, né? Basicamente é a diferença que eu tenho de ΔZ, aqui é ΔZ, Pitágoras, né? ΔZ aqui. Aqui eu tenho ΔY, opa, desculpa pessoal, aqui é X, aqui é Y. Aqui eu tenho ΔX e aqui eu tenho ΔY. Né? As três componentes, ó, as três componentes desse vetor aqui. E a norma desse vetor, a resultante desse vetor é o ΔX² mais ΔY² mais ΔZ², né? É Pitágoras. Okay? Então, essa distância puramente geométrica aí, ela é igual a quem? Ela é a raiz quadrada, não é isso? De ΔX² mais ΔY² mais ΔZ² nesse sistema de coordenadas global tridimensional cartesiano, certo? E bom, o que é o ΔX? É o x do receptor, x do receptor menos x do satélite. ΔY, y do satélite menos y do receptor. Não é isso? Bom, então eu posso escrever que essa distância geométrica, receptor-satélite, ela é igual, vou escrever ela maior zona, que vai ficar quem? X do satélite, x do receptor, menos x do satélite ao quadrado, mais y do receptor, menos y do satélite ao quadrado, mais z do satélite, z do receptor, menos z do satélite ao quadrado. E aí lembrando que a equação nossa é pseudodistância, receptor até o satélite, é igual a essa distância geométrica, que é exatamente isso daí que eu falei, mais, multiplico C, vamos lá ver lá, mais, vou deixar com mais para ficar a equação completa, mais agora, que vai ficar C que multiplica BR, menos, né? Só trocar o sinal, né? Passar para cá vai ficar menos CBS mais CBR, né? Ok? Então eu posso colocar CBR mais CBR menos, né? Só trocar o sinal ali, né? Ok? Então, aqui vai ficar mais C, erro do relógio. Vamos ver aqui. Erro do relógio. Erro do relógio do receptor, menos erro do relógio do satélite, né? Se eu não errei aí, é isso aí. Erro do relógio do receptor, menos erro do relógio do satélite. E aí, o que é isso daqui? O que é isso daqui? O que é essa carinha aqui? Esse carinha aí, pessoal. Vamos lá. Esse carinha aqui é a distância geométrica, que está aqui, ó, a equação. Então, a gente pode escrever a equação de forma completa, como sendo, então, aquilo que o receptor mede, receptor satélite, vai ser igual raiz quadrada do x do receptor menos x do satélite ao quadrado mais y do receptor menos y do satélite ao quadrado mais z do satélite menos z do receptor ao quadrado mais c, que multiplica erro do relógio do receptor menos erro do relógio do satélite. Essa aqui é a equação fundamental, posicionamento. Aí você fala, professor, beleza, legal, cadê as coordenadas? Isso aí, meu amigo. É isso aí. O que acontece aqui nessa equação? O que eu quero determinar? Coordenadas em relação a um referencial.
Diferencial cartesiano global, tá? Poderia ser um outro sistema, né? Mas vamos deixar o sistema coordenadas cartesiano. Então, olha só. O que é problema nesse modelo matemático aqui para mim? Coordenada do receptor, não conheço. Coordenada do receptor, y, não conheço. Opa, troquei aqui, né? Vocês não avisaram o professor, hein? Estão dormindo aí. X do... então aqui é x do z do receptor e z do satélite, né? Bom, então olha aí. Isso daqui, coordenada do z do receptor, não conheço. 3 parâmetros já, 3 incógnitas que eu não conheço. Mais uma coisa que eu não conheço. Erro do relógio do receptor, eu também não conheço. Professor, então eu conheço as coordenadas do satélite? Vou colocar outra cor aqui. Eu conheço as coordenadas do satélite? Conheço. Conheço a coordenada conheço o erro do relógio do satélite? Conheço. Quem fornece isso pra gente aqui? Quando o sinal é transmitido, vem uma informação com respeito ao erro do relógio dos satélites, para cada satélite. Essa é uma equação para um satélite e um receptor rastreando aquele satélite. Tá? Isso daqui é o erro do relógio do satélite, daquele satélite. Quem vai fornecer isso para a gente? O sistema de controle transmite aquela informação para o satélite e o satélite transmite para a gente aquela informação do erro do relógio do satélite. E aí a gente consegue usar aqui na equação. E o erro do relógio do receptor? Ferrou, né? Não tem como eu saber. Por quê? Porque quem controla o receptor? Ninguém. Por quê? Quem que é o receptor? O receptor é o segmento de usuário. Esse aqui é o segmento do sistema de controle. Segmento de controle. Esse aqui é o usuário. O usuário só recebe o sinal. E para cada receptor que tem ali, tem um erro do relógio associado. Né? Então é claro que nesse caso aqui a gente é mais uma incógnita para a gente, é mais um parâmetro que a gente não conhece no posicionamento. E aí eu não conheço também as coordenadas do receptor, x do receptor, y do receptor e z do receptor. E do satélite, mesma coisa. Na informação que vem para a gente, do sinal, vem a informação das coordenadas do satélite. Não diretamente, mas tudo bem. Mas vem as informações das coordenadas do satélite. E é claro que você fala, professor, então essas coordenadas têm uma precisão, já que ela é determinada, tem uma precisão associada a essas coordenadas. Tem, claro que tem. Tem um desvio padrão associado a ela, sim. Tem uma precisão. O erro do relógio satélite tem uma precisão, é um produto que alguém está fornecendo para a gente, tem uma precisão. E aí tem centros de processamento de dados GNSS no redor do mundo todo que fornece para a gente também essas coordenadas do satélite com uma precisão melhor do que vem daquele do sinal. Para fazer o posicionamento em tempo real lá do meu celular, eu recebo as coordenadas do satélite, o erro do satélite em tempo real. Só que hoje existem centros de controle que com uma certa... outra. Mais uma vez, posicionamento por satélites usando o receptor do celular, as coordenadas que são fornecidas para a gente, o erro do relógio do satélite que é fornecido para a gente, que vem do sinal GNSS, tem uma certa precisão. E a precisão não é para navegação baixa, ok. É claro que se eu tivesse coordenado o satélite com uma precisão melhor ainda é meu posicionamento, melhor ainda as coordenadas do meu receptor que eu quero determinar. E aí que vem a questão, né? Aí que vem o tchan do negócio. Hoje existem centros de processamento de dados GNSS, existe hoje o Serviço Internacional de GNSS, o IGS, que fornece para a gente esses produtos aqui, ó. Erro do satélite, os coordenados satélites, uma precisão uma qualidade muito maior, mais preciso que essas informações que vêm diretamente do sinal.
Tá? Então, aí, claro que quanto melhor esses produtos, quanto melhor essas coordenadas satélite e o relógio do receptor, melhor, claro, é o meu posicionamento. Então, lembrando, isso daqui, ó, da onde vem isso aqui? Campo. Quando eu estaciono o meu receptor e coleto dados, que eu estou coletando? Pseudodistância. Isso aqui é pseudodistância. Ok? Isso daqui é dado de campo. Isso aqui que você, quando liga o receptor e começa a coletar os dados, é isso aqui que ele armazena essa informação. Ok? Esse é o meu vetor MB. Campo. X do receptor, Y do receptor, Z do receptor. Opa, deixa eu colocar em outra cor, né? Porque para não confundir ali. Então, isso daqui vem de campo, ó. Isso aqui é o meu LB. E aí eu falo, professor, isso aí tem erro, né? Tem erro, resíduo. Modelo matemático proposto, sim. E aí, bom, e o vermelhinho ali, o que é? As minhas incógnitas. Então, eu quero saber quem que é, em função de quem que fica. X do receptor, quero saber Y do receptor, Z do receptor e erro do relógio do receptor. Os outros valores aqui, ó, são constantes que são fornecidas para a gente. Bom, esse aí é o posicionamento básico. Então, vejam vocês. Professor, então, que massa, né? O satélite lá, o satélite GNSS fornece todas essas informações aí, tem um sistema de controle. Pessoal, para você ver. O receptor, você vai pagar hoje no mercado aí, dependendo de um receptor já usado, né? Você pode pagar até 15 mil reais aí. Sabe quanto custou para implementar um sistema desse aqui de navegação? Agora, o satélite, o relógio que vai lá e é fornecido de forma gratuita para a gente, sem custo nenhum? Aproximadamente 6 bilhões de dólares. Tá? 6 bilhões de dólares. Tá? No caso do americano, né? Para ter esse sistema funcionando de forma gratuita que a gente usa hoje. É uma tecnologia cara. Mas quem que demandou dinheiro isso aí? Estados Unidos, por exemplo. O Galileu, russo. O Galileu, europeu. GLONASS, russo. Beidou Compass, chinês. IRNSS, indiano, etc. Isso é fornecido para a gente, erro do relógio receptor, coordenadas do satélite, essas informações são fornecidas para a gente de forma gratuita. O nosso custo é mínimo perto do sistema, né? Quanto que é 15 mil, 10 mil reais em 6 bilhões, né? Praticamente passa a ser assim, muito pequeno, né? Então, é uma tecnologia muito interessante e que auxiliou, claro, né? Imagina só, auxiliou todas as atividades que envolvam determinar coordenadas. Todas as atividades de informação espacial. Monitoramento de barragem. Claro que você não vai usar um posicionamento, o modelo matemático não vai ser basicamente isso aqui, porque esse aqui é o fundamento básico, né? Mas a gente vai falar de outra observável, né? Que é conhecida como fase da onda portadora. E aí a precisão dessa medida é melhor. Você pode falar, professor, então essa medida aqui tem uma precisão do próprio receptor. Sim, tem uma precisão associada àquela medida. Tem uma incerteza. Como que é essa precisão aqui? Ó, isso aqui é na ordem do metro. Nós vamos ter observáveis ali que é em torno do milímetro. Centímetro. Né? E as coordenadas? As coordenadas a gente consegue determinar, inclusive em alguns casos, com uma precisão, ali, com uma incerteza, né, com zio padrão, da ordem de centímetros ou mesmo milímetros. Tá? E aí você vai falar, professor, então, mas existem os erros, existe uma fonte de erros aqui gigante, né? Você mostrou só o erro do relógio ali, que dá, bom, ok, que está no modelo matemático aqui. Eu poderia desprezar eles aqui. Se eu desprezar ele, o que acontece? Bom, vai dar erro, vai ter um erro. Olha, o satélite está no campo gravitacional diferente da Terra. Tem mais alguma coisa para levar em consideração aqui? Sim, os efeitos da relatividade, tem que levar em consideração. Ah, mas tem também a atmosfera, tem a troposfera e tem tal da ionosfera. Sim, tem que pegar e adicionar aqui também no modelo matemático os efeitos da troposfera e ionosfera.
Ah, tem também o receptor, a antena receptor aqui, né? Ela pode girar, enfim, pode ter o satélite não é parado, ele está girando lá também. Sim, esse efeito chamado como fase Windap tem que levar em consideração também. Bom, são fontes que não acabam mais. Como a gente trata esses erros no processamento? Não é em campo. Em campo você pode, não tem muito o que fazer não. Em campo você está recebendo o dado e não tem o que fazer. É no processamento, ou seja, na modelagem aqui, no processamento dos dados que a gente resolve que a gente desenvolve aí para atingir o nível desejado para um determinado projeto. É claro que você não vai querer matar uma formiga com um canhão, né? Se você quer, se a precisão, se o trabalho, o projeto envolve precisão do metro, eu não preciso aumentar o custo, né? Ou seja, aumentar deixar o modelo mais robusto, usar receptores mais caros, etc. Não, eu posso usar coisas mais simples para resolver aquele problema. Então, para cada problema vai ter um tipo de técnica de posicionamento a ser usada. Tá? O que eu mostrei para vocês hoje aqui foi o quê? Foi a ideia básica do posicionamento. A essência está aqui. Essa é a essência do posicionamento por satélites. O que acontece? O que o receptor mede é uma distância. Sim, é uma distância, mas é uma distância que tem os efeitos aí do erro do relógio do satélite, que não está sincronizado em relação à escala de tempo, e do receptor, que também não está sincronizado em relação à escala de tempo. Né? Então, o receptor, quando ele mede ali, ele mede uma falsa distância. Né? Lembrando que, claro, todos os registros, o tempo de referência da medida, quando ele recebe o sinal e quando ele saber como o sinal foi transmitido, está tudo referenciado na escala de tempo do receptor, que tem erro. Não está sincronizado em relação à escala de tempo. Então, para eu aproximar dela, o que eu faço? Eu tenho que conhecer esses erros, o erro do satélite e o erro do relógio do receptor. E aí eu mostrei que o erro do relógio do satélite é conhecido, as coordenadas dos satélites podem ser fornecidas, mas do receptor é parâmetro no meu modelo. Por isso que eu falo, posicionar aí, na verdade, você vai o quê? Vai estimar as suas coordenadas e o erro do relógio do receptor. Tá? Tomem cuidado com isso. Né? GPS não fornece coordenada. GPS fornece pseudodistância. Né? E a partir dessas equações de distância que a gente determina as coordenadas. Né? Fazendo o ajustamento, claro. Bom, então é isso, pessoal. Então a aula de hoje foi essa ideia, né, do princípio básico do posicionamento por satélites, mostrando para vocês que, bom, a gente sempre parte de algo aproximado, uma teoria lá, a gente começou, né? Relógios perfeitamente sincronizados, e nós vamos falando, não, peraí, não estão sincronizados, né? São de material diferente, né? Então não estão sincronizados em relação a uma referência, que é um valor, né, de relógio ali, é um relógio padrão, vamos pensar assim. E aí é claro que existe um erro. Né? E aí quando a gente joga na equação esses erros, a gente chega na equação fundamental do posicionamento, né? Que é essa daí. Né? Se eles estivessem perfeitamente sincronizados, o que ia acontecer? Quanto que seria esse bias aqui? Seria zero. E esse bias aqui seria zero. Então só ia ficar o quê? A pseudodistância é a própria distância geométrica. Né? A distância geométrica eu chamei de ρ. Rho. Letra grega ρ. Rho. Bom? Que é a distância, né? Como é a distância entre dois pontos no sistema tridimensional? Né? É a soma dos quadrados dos catetos. Né? Delta x quadrado mais delta y quadrado mais delta z quadrado. É igual uma distância no espaço plano. No plano é delta x mais delta y ao quadrado. Né? No plano aqui, ó, plano xy, delta x, delta y quadrado daria a distância no plano. Né? Mas aí tem a componente delta z. Cuidado que não confundir com delta z com altitude, não tem nada a ver, tá? É a componente associada ao eixo z do meu sistema de coordenadas cartesiano global. Sirgas 2000, por exemplo, né? Ok? Então, as coordenadas são determinadas coordenadas cartesianas globais, x, y, z. E aí nós podemos transformar em latitude, longitude, podemos transformar para UTM, podemos transformar para um sistema geodésico local, e aí nós vamos ver isso com calma. Tá certo?
Mas hoje é para mostrar a essência para vocês. Ok?